Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao projeto de dicas do CDF Concursos para a Polícia Civil do Distrito Federal. Sou o professor Rodrigo Bandeira, de Direito Constitucional aqui do CDF. Te convido para curtir essa dica para nos estimular, bem como seguir o canal, se inscrever aqui no canal do CDF no YouTube para continuar acompanhando conteúdos maravilhosos como esse aqui. Nesta dica, veremos a competência investigativa dos órgãos do Ministério Público, tanto o Ministério Público Federal quanto os Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal. O Supremo Tribunal Federal reconheceu, mediante jurisprudência, que o Ministério Público possui competência investigativa, tá bom? E não somente as polícias judiciárias, especialmente a Polícia Federal e a Polícia Civil, que faz esse papel de polícia judiciária, ou seja, aquela polícia que investiga a prática de crimes em busca de elementos de prova, vestígios de crime, que vão ali subsidiar tanto o inquérito policial, depois o inquérito policial encaminhado para o Ministério Público, contendo esses elementos investigativos, para o Ministério Público decidir se vai ou não denunciar o suspeito para que seja iniciado um processo penal no qual vão conter esses elementos de prova que vão servir tanto para a acusação, feita também pelo Ministério Público, quanto pela defesa do réu, já em juízo, e ali saber se ele vai ser sentenciado, de forma condenado por meio de uma sentença judicial ou absolvido por meio de uma sentença judicial, justamente com base nesses elementos investigativos, que vão reunir elementos de prova. Bom, institucionalmente falando, é muito claro, o Brasil adota o sistema processual acusatório, separação das funções institucionais, e quem ocupa esse papel, muito claro na legislação, tanto a nível constitucional, quanto na legislação penal, brasileira, Código Penal, Código de Processo Penal, bem como legislação penal extravagante, sem dúvida alguma, são a Polícia Civil e a Polícia Federal. Então existe uma dúvida, o Ministério Público tem competência para investigar? E aí o Supremo Tribunal Federal resolveu isso. Vamos ver então esse julgado do Supremo, que costuma ser cobrado em prova devido à importância institucional dele. Olha só. Diz esse julgado do Supremo Tribunal Federal: o Ministério Público, ou seja, os órgãos do Ministério Público, tanto o Ministério Público Federal quanto os Ministérios Públicos estaduais, dispõem de competência para promover por autoridade própria, ou seja, com a independência de que goza, e por prazo razoável, investigações de natureza penal. Ou seja, investigações de natureza penal, Ministério Público, tanto federal quanto dos estados, e não somente Polícia Civil e Polícia Federal, quando essas polícias atuam como polícia judiciária. A Polícia Federal como polícia judiciária exclusiva da União, isso está lá no parágrafo 1º do artigo 144 da Carta Constitucional, e as polícias civis atuando como polícia judiciária, em crimes que não estão na competência da Polícia Federal atuar, tá bom? Então, o Ministério Público possui competência para realizar investigações de natureza penal, desde que respeitados, olha só, os direitos e as garantias que assistem a qualquer indiciado ou qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas sempre por seus agentes, ou seja, os agentes do Ministério Público que estão conduzindo investigações de natureza penal, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição. Ou seja, por exemplo, para que a Polícia Judiciária, exercida tanto pela Polícia Civil pela Polícia Federal, possa fazer uma busca e apreensão numa determinada residência, elas precisam de uma ordem judicial para isso. E se o Ministério Público, no gozo da sua... Quando exercendo atividade de investigação penal, quiser realizar uma busca e apreensão, também tem que ter uma autorização judicial. Ou seja, o Ministério Público pode investigar na seara penal, mas tem que respeitar todo o conjunto de direitos e garantias que qualquer pessoa, qualquer investigado goza e que a Polícia Judiciária também tem que respeitar. Ou seja, o Ministério Público, quando investiga na seara penal, tem que respeitar tudo aquilo que está no ordenamento jurídico brasileiro e que as polícias judiciárias também têm que respeitar, tá bom? Aí prosseguindo aqui. E também o Ministério Público tem que respeitar as prerrogativas profissionais de quem se acham investidos em nosso país, os advogados. Ou seja, os advogados, quando alguém é investigado, os advogados possuem certas prerrogativas em termos de defesa dessas pessoas, que já podem contratar os serviços, mesmo durante a fase de investigação, os serviços dos advogados. E o Ministério Público também tem que respeitar as prerrogativas dos advogados, assim como as autoridades policiais, Notadamente, aqui elenca alguns dispositivos que tratam das prerrogativas dos advogados, sem prejuízo da possibilidade, olha só, sempre presente no Estado Democrático de Direito, do permanente controle jurisdicional dos atos, ou seja,
a pessoa que está sendo investigada ali, né, por meio de determinadas ações no âmbito acionar o Poder Judiciário para manifestar algum abuso que esteja sofrendo por conta de uma investigação arbitrária ou indevida por parte também do Ministério Público quando agir em investigações dessa natureza, né? Do permanente controle jurisdicional dos atos, ou seja, os atos investigativos, né, necessariamente documentados, ou seja, os atos de investigação necessariamente têm que estarem documentados, tá bom? Súmula vinculante 14, praticados pelos membros dessa instituição. Então, meus amigos, o resumo é o seguinte: o Ministério Público, tanto federal quanto dos estados, por entendimento jurisprudencial do STF, pode sim exercer atividades de investigação de natureza penal. Só que quando os membros do Ministério Público, né, agem com essa prerrogativa, eles têm que respeitar todos os direitos e garantias assegurados aos investigados, que a polícia, tanto civil quanto federal, também tem que respeitar, ou seja, o Ministério Público atuando nessa condição também tem que respeitar os direitos e garantias dos acusados, né? E naqueles tipos de ato de investigação que necessitam de ordem judicial para tal, o Ministério Público também tem que solicitar a ordem judicial para, mediante essa autorização judicial, executar o ato de investigação, tá bom? Então essa é a lógica. Vamos ver uma questãozinha sobre isso. Caiu na ABIN 2018, concurso da ABIN. A exclusividade atribuída pela Constituição Federal à Polícia Federal para o exercício das funções de polícia judiciária da União, ou seja, atuar investigando, né, nas hipóteses elencadas pelo parágrafo 1º do artigo 44 da Constituição, impede a realização de atividade de investigação criminal pelo Ministério Público. Questão errada, né? Já vimos que o Ministério Público tem sim competência para exercer a investigação penal, conforme decidiu o STF. Questão errada, né? É isso. Esta é uma importante dica. Pode cair cobrado especialmente esse conteúdo, né, em concursos da área policial, né? Então pode cair aqui na prova da PCDF. Nunca mais, você certamente vendo essa dica aqui, você não vai errar uma questão dessa natureza. Grande abraço, encontro você na próxima dica e não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no canal CDF Concursos.